Bom dia a todos os conselheiros, bom dia aos representantes fazendários, doutor Guilherme, doutora Lília. Hoje nós temos uma sessão cheia aqui, vários conselheiros na sala de espera, em especial a doutora Karina, doutor Bruno, doutor Josimar. Josimar caiu, gente. Não está aqui, doutor Josimar. E as advogadas, doutora Fernanda, doutora Maria Aparecida Morgado, representante doutor Ruider, todos aguardando seus processos. Por estarmos aí no nosso horário regimental, declaro aberta a presente sessão, desejando a todos aí um bom dia, também a nossa secretária e aqueles que eventualmente nos assistem através deste canal. Como de costume aqui nessa casa, a ordem de julgamento dos processos é de acordo com a entrada dos advogados na sala de espera. Mas, em razão de já adiantado aqui que os processos da pauta sairão com pedido de vistas, nós apreciaremos primeiro esses processos em relação até a propositura de datas. Nesse processo da pauta, o doutor Bruno, ele atua em substituição ao doutor Edson. Eu peço a recomposição cameral, por favor. Eu vou anunciar os dois processos, porque os dois processos são do mesmo sujeito passivo e há o indicativo do pedido de vistas para os dois. O item 1 é o 40.12.10.155.9181 e o item 2 é o 40.12.10.155.58967. Doutor Bruno, bom dia. Nós já temos aí um indicativo de... Isso, questão de ordem, senhor coordenador. Pois não, doutor Adonídio. Primeiramente, bom dia a todos presentes aqui na terceira Câmara. Desde já desejo um excelente final de semana a todos, todos os conselheiros, representantes das fazendários, doutora Lilian, doutor Guilherme, também o representante do sujeito passivo. Eu vou pedir vista dos dois processos. E pedir aí para o conselheiro Bruno sugerir a data de retorno, tendo em vista aí o prazo próximo do prazo máximo. Obrigado, conselheiro Donílio. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia, coordenador Ricardo, e quem cumprimenta também os demais conselheiros dessa Câmara, jogadora, representante fazendário, doutora Lília, muito bom dia, secretária Laura, bom dia a todos que estão aí guardando na sala de espera e que nos acompanham aqui via nossa página do YouTube. Pois então, conselheiro Donídio, eu gostaria de propor aí verificar a sua possibilidade e da doutora Lília, dia 25 de agosto, por favor, para retornar. Obrigado. Doutora Lília, bom dia. De acordo com essa data. Bom dia, senhor coordenador. Bom dia a todos. A Fazenda Pública concorda com essa data, 25/8. Obrigado. Bom, então, esses dois processos, né, em face da solicitação do conselheiro Dr. Adonídio Neto Vieira Júnior, concedo vista dos presentes processos, nos termos do artigo 30 do Decreto 6.930, ficando o retorno a julgamento marcado para o dia 25 de agosto. É isto por Isso aí. enquanto. Muito obrigado. Doutor Bruno, Obrigada, bom dia, bom final de semana. doutora Lília. Bom dia, bom final de semana, peço licença. Obrigado, doutor Bruno. Agradeço aí, doutora Lília. Bom fim de semana a todos. Agora sim, nós passaremos para a pauta. E na pauta, passaremos para os processos em retorno. E nós temos dois processos aqui do mesmo sujeito passivo. E um deles, Donídio, fazemos o seu primeiro? Pode ser? Sim, senhor coordenador. Então tá, porque aí o outro é de minha relatoria, então vamos.
apreciação, processo 40.118.0174.1979, em que é recorrente Cadão S.A. Cadão S.A., sendo o relator conselheiro, doutor Adonídio Neto Vieira Júnior, qual estando em condições, peço profiro o relator, por gentileza. Obrigado, senhor coordenador. Desejar bom dia, doutora Aparecida Morgado, doutor Guilherme, representam aí as partes do processo. Esse processo, senhor coordenador, ele teve um julgamento em primeira instância, onde foi feita uma diligência em que se verificou em diligência uma cobrança maior referente ao estorno de crédito de energia elétrica. E foi corrigido esse valor e o auto de infração, que tinha um valor original de 174.911,16, ele foi reduzido para 140.466,14 e foi feito um novo detalhamento do crédito tributário, conforme folhas 224. Esse auto aqui tem acusação de exigência de crédito tributário em razão da falta de estorno ou estorno menor de dois itens. O primeiro, a entrada de mercadorias e suas saídas com benefício fiscal da redução da base de cálculo, e também devido à falta de estorno dos créditos de energia elétrica quando da utilização do crédito otorgado nas saídas interestaduais, ambas aqui referentes aos anos de 2015 e 2016, em que se exige do contribuinte essa importância que eu citei. Este auto foi julgado em primeira instância no valor desta revisão, no valor da procedência parcial de 152.541,05. O sujeito passivo, ele comparece aos autos aqui no seu recurso voluntário, argumentando, por meio de documentação específica, a existência de divergência nos cálculos efetuados pela auditoria fiscal, particularmente quanto ao não abatimento integral das devoluções incidentes sobre as saídas anteriores e a inadequada aplicação da tributação sobre operações com diferentes regimes de incidência, restando ainda um saldo a compensar de R$ 6.275,30, não considerado pela Fazenda Pública, nem no lançamento, nem na primeira revisão. O que enseja, segundo o sujeito passivo, a necessidade de reanálise técnica e pormenorizada dos lançamentos contestados. Só um instante. E considerando ainda que o sujeito passivo alega que o revisor, ao analisar parcialmente as razões apresentadas, reconheceu a procedência de parte das alegações, porém deixou de analisar integralmente as questões suscitadas pelo contribuinte, notadamente quanto à não observação das regras do artigo 58, a linha B, parágrafo 4º do RCTE, relativas ao tratamento adequado das saídas tributadas com redução da base de cálculo. E apresenta aqui um levantamento contraditório de mais ou menos umas 300 páginas, senhor coordenador, que fica impossível aqui no julgamento a gente analisar todas elas para verificar o que o sujeito passivo traz nesse levantamento contraditório, o que diminuiria o valor da autuação de R$ 160.931,16 para R$ 109.138,90, que é o valor da procedência parcial que o sujeito passivo concorda. Então, eu vou propor uma resolução, considerando aí o princípio da verdade material, bem como o da ampla defesa do contraditório, encaminhando os autos à Gerência de Auditoria de Indústria e Atacado, para que seja designada a autoridade fiscal que verifique a aplicação das regras do artigo 58, a linha B, parágrafo 4º do RCTE,
análise das devoluções e abatimentos, verificando se foram adequadamente abatidas as devoluções incidentes sobre as saídas anteriores, a revisão do saldo a compensar de R$ 6.275,30, reanálise integral do levantamento contraditório, examinando as três planilhas apresentadas pelo contribuinte, verificando a situação do pátio após a confecção das planilhas contraditórias, conforme documentação anexa, e reavaliação do valor final contestado, verificando se o pedido do contribuinte de procedência no valor de R$ 109.138,90 possui fundamento técnico legal adequado e analisando a correção do cálculo que levou à diferença final objeto da controvérsia, e que se manifeste sobre quaisquer outras questões tratadas nos autos que possam contribuir para o efetivo julgamento do processo. Então, este é o breve relatório e a proposta de diligência para envio dos autos à Gerência de Auditoria de Indústria Atacada, senhor coordenador. Obrigado, doutor Donídio. Doutora Maria Aparecida, com a palavra por 10 minutos, exclusivamente aí sobre a proposta de resolução do conselheiro relator. Bom dia a todos os presentes, o doutor Ricardo, bom dia, doutora Donite, o relator. Eu só tenho uma observação a fazer em relação ao que foi pontuado no pedido de diligência. É sobre a questão do pedido de compensação de 6.275,30, que a parte alega que não havia sido feita, né? Mas, na verdade, o que nós estamos pedindo não é só 6.000. Nós só estamos dizendo que nem os 6.000 havia sido descontado até na primeira instância. Na verdade, nós estamos pedindo o desconto do outro auto de infração complementar a este, que é no valor de 6.000. Então, quer dizer, se pedir só os 6.000, não é o que a parte está pedindo, tá? Então, na verdade, são 26.740,02. É só essa observação. Quanto à questão da diligência, realmente foi pedido que fosse juntar todas as notas fiscais que embasaram o levantamento contraditório, então é um volume muito expressivo de documentos que realmente demanda uma análise com tempo por um fiscal estranhar a lide. Concordamos com o pedido de diligência só com essa observação. Doutor Guilherme, bom dia. Bom dia, senhor coordenador. Em nome de quem eu cumprimento os demais componentes dessa Câmara julgadora. Meu bom dia, doutora Maria Aparecida. Também aqueles que aguardam seus processos. Como bem disse o relator e também a doutora Maria Aparecida, realmente há necessidade, sim, de um retorno, de uma diligência para análise de toda a documentação acostada aos autos. Me parece que agora oralmente, a doutora Maria Aparecida pediu que o processo fosse encaminhado a um fiscal estranho à lide. Eu não sei se, na verdade, se esse pedido existia por escrito, e eu não sei qual assim, a análise do conselheiro Donídio, mas valeria a pena analisar essa possibilidade, embora, né, não sei se seria necessário. Mas, enfim, é uma questão a ser analisada. E essa questão dos dos 26 mil reais, tem razão a doutora Maria Aparecida, porque ao longo do processo vem insistindo, né, que essa redução deve ser analisada aí pela autoridade revisora. Obrigado. Mas a representação concorda. Obrigado. Obrigado, doutora Cida. Deseja se manifestar? Não, eu agradeço. Doutor Guilherme, algum acréscimo? Sem acréscimo, senhor coordenador. Obrigado. Vamos à necessidade de conferência. Algum acréscimo, doutor Eu Donídio? só queria esclarecer em relação ao extraia-lite, que no meu entendimento a questão da distribuição dos processos é uma questão administrativa, que o envio é para a Gerência de Auditoria de Indústria Atacada e não para uma autoridade fiscal específica. Então, a distribuição deve ser feita pelo gerente de auditoria de indústria atacado, tendo em vista a necessidade dos serviços lá e, inclusive, como os fatiradores aqui são de 2015 e 2016, pode ser que ele
identifique que o melhor seja mandar para o fiscal autuante, até porque ele vai ter a memória desse cálculo, inclusive as auditorias. Mas isso é uma questão interna da gerência e que eu não trago na minha resolução se é estranha-lide, se é o próprio autuante. Isso fica a cargo lá da distribuição dos serviços dentro da gerência. Doutor Donídio, como eu sou relator do próximo, eu só fiquei numa dúvida sobre os R$ 20.000, é porque no processo em que eu sou relator também tem uma diferença de R$ 20.000. Sobre qual processo é esses 20 mil, desse aí? Final 6006. Ah, tá. Não, tudo bem, então. Bom, então vamos para o doutor Donídio propôs a proposta de encaminhamento e resolução. Doutor Weber, concorda com a proposta de encaminhamento? Doutor Weber, não saiu áudio, sem áudio. Não, não está Está funcionando. sem áudio. Assim, Bom pela dia, leitura agora sim. Voltou, sim. bom dia, bom dia. Sim, senhor governador, concordo com a proposta de resolução. Obrigado. Doutor Fábio, Bom dia a todos, eu também estou de acordo. doutor Edson. De acordo, senhor coordenador. Então, a terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu por unanimidade de votos por encaminhar os autos ao fisco para cumprimento de comandos constantes da resolução elaborada pelo conselheiro relator. Eu observo que a resolução foi lida e aprovada em sessão cameral com a concordância das partes. Este é o encaminhamento deste. Agora sim, eu transfiro a coordenação para o doutor Fábio, considerando aí que o outro processo em retorno é da minha relatoria. Pois não, senhor coordenador. Então, eu anuncio o recurso voluntário 1316 de 2025, apresentado no processo de número 40, 11, 80, 17, 42274. Esse processo tem o mesmo sujeito passivo do anterior, Cadão S.A. em recuperação judicial, e também os mesmos representantes da. O doutor Guilherme. Eu passo, então, a palavra ao relator para, quando tiver em condições, por favor, apresentar o seu relatório. Pois não, doutor Fábio. Senhores, esse processo aqui também trata da acusação aqui é de que o sujeito passivo escriturou créditos indevidamente. No histórico do auto de infração, cita o crédito outorgado previsto no artigo 11, inciso 5º do anexo 9º do RCTE, em valores superiores ao permitido. Esse aqui é aquele crédito outorgado em razão do abate do gado. E aí, em nota explicativa, vamos dizer assim, é citado ainda o aproveitamento indevido aí de créditos de mercadorias para aquisição de uso e consumo, créditos relativos a aquisições para ativo mobilizado, créditos aproveitados, ICMS destacado em notas fiscais registradas em duplicidade, créditos relativos a prestações de serviço de transporte. Ocorre que, no decorrer da auditoria, foram lavrados aí, me parece que 14 autos de infração pela mesma autoridade autuante e foram emitidas notificações para que o contribuinte estornasse quase que todos esses créditos aqui, né, aquilo que ele tinha lá, o saldo credor na escrita fiscal, nos termos do 147A, foi emitida notificação para que ele estornasse os créditos. E aí ele promoveu os estornos e em resumo, neste pátio aqui hoje, apesar de ter sido autuado em 387.506,49, a autuação inicial, 240.446,02 eram referentes ao serviço de transporte, inicialmente considerado como prestação interna, e aí a defesa trouxe provas de que esse serviço de transporte seria interestadual, então já foi abatido lá na instância singular 240.446,02 referente a esse serviço de transporte. E aí restaram 147.060,47, que seria
referente aí ao crédito otorgado do abate do gado. E aí, nessa fiscalização, em 2 dias aí, 13 de agosto de 2018 e 14 de agosto de 2018, então foram lavrados os 14 autos de infração, e dentre eles, o de final 3084, por isso que eu até perguntei qual era o PAT aí do doutor Odonídio. Nesse PAT 40.118, 017, 430, 84, se cobrava 20% de multa formal por manter o crédito indevido no registro de apuração do ICMS em dezembro de 2016, na importância de R$ 217.023,57. Este PAT, ele se referia, né, então, ao que foi crédito otorgado e serviço de transporte, e esse 217, ele se referiria ali às outras infrações. Então, foi feita uma notificação para que eles tornassem o crédito mantido lá na escrita, né, de 217 mil. Aí o PAT, acho que dentro do programa de negociação fiscal, aí, algum desses programas que reduzem as multas, né, eu sei que a empresa quitou este auto. Só que ela estornou 217 mil atendendo ao comando da notificação. E aí o PAT, esse aqui, passa por revisão, né? Ainda na instância singular, e esse valor que teria que ser estornado de 217, ele cai para 196.976,14. Isso lá está aí na folha 143, no campo 45 dos autos. Então, considerando que a defesa alega, que o revisor alegou, e aí eu não sei se dentre o processo de revisão, se houveram contatos, certamente houveram contatos com o revisor e a defesa, o sujeito passivo, até para que fosse esclarecido alguns pontos. Eu sei que a alegação é que o revisor alegou não ser obrigado a compensar de ofício a diferença entre o inicialmente notificado, a estornar, e o constante da auditoria revisada, tendo a compensação se limitado ao crédito otorgado utilizado a menor pelo contribuinte em dezembro de 2016, no valor de R$ 4.378,36, o que importou na parcial procedência de R$ 95.190,74. Então, nessa revisão aqui, que consta esse valor nas folhas 143, esse valor de R$ 196.976,14, consta também o novo resultado aí da procedência parcial, que seria de 99 mil, e como tem um crédito aproveitado a menor no mês de dezembro, foi abatido esse 4.378, então restou 95.190. Esse é o valor da sentença singular. E aí a defesa, então, vem, né, no seu recurso, e traz uma série de planilhas, contesta os cálculos, e eu vou colocar entre aspas aqui. Vale observar que essa advogada não mais argue a razão pela qual a auditoria restringiu-se a apenas parte do exercício fiscalizado, nem a aplicação do benefício do artigo 11, 5 do anexo 9 do RCTE a outras operações que não a operações tributadas e com redução de base de cálculo. Restringe-se este recurso, portanto, ao correto cálculo do percentual de gado em relação ao somatório das entradas de gado, de carnes e de miúdos comestíveis, seja a que título for, para posterior cálculo do crédito sobre as operações referenciadas no parágrafo anterior. Então, sim, ela contesta os cálculos, aduz que o autuante estaria utilizando um percentual menor, e que por isso estaria aproveitando um crédito maior. E aí, considerando que esse PAT volta de diligência ao sujeito passivo, onde ele adota percentuais e critérios de cálculo diversos daqueles utilizados na autuação e insiste na improcedência do lançamento. Considerando que a defesa apresenta o seu recurso no documento 3 do PAT-E e anexa documentos até o item 32, e esses não foram... Repetir, não foram duas vezes aqui. E esses não foram avaliados pela autoridade autuante. Considerando o princípio da verdade material, bem como da ampla defesa, do contraditório, resolve, então, encaminhar os autos à gerência de indústria e atacado
E aí, aqui eu coloquei para que seu titular encaminhe à autoridade fiscal, preferencialmente o autuante, por quê? Porque ele já detém todo o conhecimento da auditoria, foram lavrados 14 autos de infração por parte dele, então eu acredito que ele deva ser a pessoa melhor indicada, vamos dizer assim. Mas tudo isso fica a critério do gerente dentro das possibilidades dele lá em atender a resolução. Mas é encaminhamento ao fisco, para que ele se manifeste especificamente quanto à consistência dos percentuais de crédito otorgado utilizados pela recorrente em sua planilha de apuração, a validade dos valores da base de cálculo adotados, à luz da legislação vigente à época dos fatos geradores, caso necessário que se retifique o lançamento elaborando novos relatórios de auditoria, no relatório diligencial que se informe quais infrações e valores restam remanescentes para este auto de infração, e em relação ao valor notificado para estorno no PAT final 3084, em que foi determinado o estorno de crédito no valor de 217 mil, nos termos do artigo 147-A do CTE, que se compense neste eventual diferença favorável ao sujeito passivo, em não havendo nova alteração do campo 45, a compensação seria de R$ 20.047,43. Eu coloquei aqui que se compense neste eventual diferença favorável, porque pode ser que até ainda mude, né? Se a auditoria for refeita, se houver realmente razão aqui à defesa, esse valor de 20 mil, ele pode até aumentar em nova auditoria. E o último comando é que para que ele se manifeste também sobre quaisquer outras questões aqui que possam contribuir para o efetivo julgamento do processo. Esta é a proposta de encaminhamento do senhor coordenador. Muito bem, doutor Ricardo. Doutora Maria Aparecida, sobre a proposta, por favor. A proposta do doutor Ricardo, ela traz uma reiteração, que é a questão da compensação. E eu queria até justificar essa questão da gente pedir que seja fiscal estranha-lide, porque, num primeiro momento, na primeira instância, esse fiscal ele se recusou a fazer essa compensação. Então, está indo para ele um processo, falando para ele fazer novamente essa compensação, não sei se ele vai fazer, né? Então, o processo fica nessa ida e vinda, porque ele já disse, eu não vou fazer, eu não sou obrigado, eu não vou fazer, não vou compensar nada. Então, daí a dificuldade e o trâmite de um processo que muitas vezes fica muito, muito longo, o trâmite, justamente porque acontece, pode ocorrer, né, que o autuante, ele prefere defender o seu trabalho e não buscar a verdade material no processo. Mas, como está expressamente pedida a compensação, tem o valor já previamente definido, se ele não fizer, eu acredito que os senhores julgadores terão condições de fazer de ofício, se for o caso. Quanto aos termos da diligência, perfeito, nós concordamos, achamos bastante salutar. Esse processo, ele vem já há um certo tempo, tem operações que seria de crédito otorgado, foi para estorno de crédito, nós procuramos depurar nas planilhas, né, que foi apresentada, e a razão de ter essa queda suplementar é basicamente uma: ele colocou o percentual de gado sobre a totalidade das entradas. Na verdade, nós estamos falando de gado, de carne, ele deveria ter só colocado. Por exemplo, ele incluiu embalagem, transporte, energia elétrica, e ele calculou, o cálculo veio errado justamente por causa disso. A legislação determina que o estorno, ou o crédito otorgado, desculpa, ele deve ser feito sobre gado, carne, e não é o que foi feito. Então, esse percentual realmente ele precisa de ser revisto, muito em boa hora o processo sai em diligência para dirimir essas questões. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora. Doutor Guilherme, por favor. A representação fazendária concorda com a proposta do relator
E apenas para acrescentar nesse ponto que a doutora Maria Aparecida traz, que num determinado momento realmente houve a recusa em fazer essa compensação, então talvez se, ah, eu imagino que, a mim me parece que tal qual nos termos da resolução do conselheiro Ricardo Dutra, eu estou enxergando um comando de retirada né? Estou enxergando um comando nesse sentido, mas que talvez possa conter algo no sentido de que, caso entenda, caso a autoridade revisora ainda entenda pela impossibilidade de fazer tal compensação, que apresente dois relatórios com I100 para fins com I100 a compensação para fins de liquidação de votos. Eu acho que resolveria o problema nesse sentido. Embora, volto a insistir, o comando o comando da resolução já indica que, pelo menos assim entendi, que a Câmara entende pela real possibilidade da compensação solicitada, né? Mas, enfim, caso se abra essa possibilidade da autoridade revisora entender que não seria possível, que sejam apresentados, então, dois levantamentos com e sem a compensação. Obrigado, realmente a resolução é imprescindível para o deslinde do processo. Obrigado. Nós que agradecemos. Doutora, tem mais 5 minutos. Deseja utilizar? Eu dispenso, estou satisfeita, concordo com a Muito, diligência. muito obrigado. Então, suponho que o doutor Guilherme também não queira os 5 minutos adicional, não? Ok, obrigado. Mas eu que agradeço. Conferência, conselheiros? Sim, eu até havia pensado nessa questão para fins de liquidação de voto, mas aqui para mim é muito claro essa questão dessa compensação desses 20 mil reais ou até de outro valor que venha a favorecer o contribuinte, né? Ele foi intimado nos termos de 147A e estornou o crédito. Aí o processo que é conexo a ele passa por uma revisão, diminui-se aquele valor, é devido o crédito para a empresa. Eu não tenho dúvidas em relação a essa compensação a favor do contribuinte. Então, assim, eu deixei aqui até, inclusive, em não havendo nova alteração no campo 45, que a compensação se limitaria aí aos 20 mil reais. Mas no comando 6 eu coloquei aqui para que ele se manifeste sobre quaisquer outras questões tratadas nos autos que possam contribuir para o efetivo julgamento do processo. Eu posso até colocar aqui, inclusive, quanto Vou fazer um acréscimo, doutor Fábio e senhores conselheiros, inclusive aqui sobre o não acatamento, né, dessa compensação. Doutor Ricardo, essa compensação é aquela sistemática de repercussão do crédito da conta corrente do ICMS? É porque sim, elaborada a auditoria e aí o sujeito passivo tinha 224 mil reais de saldo credor e foi mandado estornar 217. E aí, em Então, nova revisão, esse valor de 217, que já havia sido estornado pelo sujeito passivo, passou para 196. porque nesse tipo de auditoria, isso não é nem diferença favorável, isso é intrínseco ao mecanismo, né? Então, talvez chamar de diferença favorável para suscitar aquela expressão, como é que é o nome? 1159. 1149, 1159. Então, 1159. Então, eu acho que talvez até a expressão que está sendo usada aqui não seria exatamente uma diferença favorável, um outro valor diferente daquele que é intrínseco à própria auditoria, né? Então, talvez esclarecer isso, porque essa auditoria que envolve a refazimento da apuração deve, naturalmente, né, considerar todos os créditos da escrituração reconstituída aí pelo fisco, né? Então, tá bom. Alguém mais em conferência? Ok, então, doutor Ricardo, peço que confirme a sua proposta, por favor. Sim, eu confio o encaminhamento. Ao final aí, pode considerar lida na sessão. E eu vou apenas fazer esse acréscimo aqui, que, conforme bem disse o doutor Guilherme, caso ele não concorde com esse abatimento, vamos dizer assim, nessa auditoria, então que se justifique o porquê, né? Mas seria apenas isso. Ok, mas que traga o valor de qualquer forma, né? Exato. Ok. Em seguida, doutor Edson, por favor, como vota?
De acordo com a resolução, senhor coordenador. Muito obrigado, doutor Edson. Doutora Donilho, por favor. De acordo. Muito obrigado. Por fim, doutor Weber. De acordo, senhor coordenador. Muito obrigado. Então, podemos anunciar o resultado para o julgamento deste processo. A Câmara Julgadora do CAT, no julgamento do recurso voluntário 1316 de 2025, decidiu, por unanimidade de votos, acolher a proposta de resolução formada pelo relator para encaminhar os autos ao fisco, a fim de que ele atenda às requisições nela especificadas. A resolução já teve seus termos lidos nesta sessão de aprovação. Esse é o resultado para o julgamento desse processo. Agradeço as presenças aí da doutora Maria Aparecida Morgado, também do doutor Guilherme. Um prazer tê-los aqui neste julgamento. E devolvo a coordenação ao doutor Ricardo. Muito obrigado. Peço licença para me retirar, mas não antes de desejar a todos um excelente mês, um novo ciclo que está iniciando hoje. Bom final de Obrigado. semana a todos. Da mesma maneira, eu peço para me retirar, era meu último processo. Desejo a todos aí um bom restante de sessão e um bom final de semana. Obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. Obrigado, doutora Cida. Bom fim de semana a todos. Agora, então, eu chamo a doutora Fernanda. Nesse processo, o doutor Josimar atua em substituição ao conselheiro Adonídio. Em apreciação, processo 40.12.100.674.661, em que é recorrente Savoy Indústria de Cosméticos S.A., solidário Fabiano Luiz Pisanelli, sendo relator o conselheiro Dr. Josmar Rodrigues Duarte, o qual, estando em condições, peço profiro o relator, por gentileza. Não, bom dia a todos. Tratam os presentes autos da exigência de crédito tributário em razão da saída de mercadoria sem destacar no documento fiscal o ICMS referente à operação e sem efetuar o débito correspondente no livro de registro de saídas, correspondendo a uma emissão no valor de R$ 21.002.075,56, conforme relatórios e documentos anexados aos autos. Foram citados como dispositivos legais infringidos os artigos 11, 27, 40 e 64 da Lei 11.651, combinado com o artigo 149.1 do Decreto 4852, artigos 1º, parágrafo 1º, 2, parágrafo e 3º, 1 da Lei 17.442 e cláusula 3ª e 5ª, 1 do TARI 196/2015. Foi proposta a aplicação da penalidade tipificada no artigo 71.4, a maiúsculo da Lei 11.651, com redação pela Lei 17.519, foram indicados como sujeitos passivos por solidariedade Fabiano Luiz Pizzanelli, por ter concorrido para a prática da infração fiscal nos termos do artigo 45.12 da Lei 11.651. Sujeito passivo principal, regularmente intimado no lançamento, apresenta impugnação em primeira instância, alegando em síntese nulidade do lançamento em razão da ausência dos elementos necessários para a verificação e quantificação da ocorrência do fato tributável, cerceamento do direito de defesa por ausência do procedimento fiscalizatório anterior, precariedade da ação fiscal por vício de motivação, impossibilidade de exigência do imposto ante a existência de saldo credor e sua escrita, a inconstitucionalidade da multa aplicada e seu caráter confiscatório, ilegalidade dos juros da correção monetária e, subsidiariamente, a necessidade de aplicação de taxa Selic. Quanto ao mérito, alega que houve a correta aplicação do regime de distribuição tributária previsto no TAR 196/2015, as operações objeto da autuação, que não houve prejuízo ao erário. Subsidiariamente, a necessidade de reconhecimento da correção do procedimento com relação a fatos geradores ocorridos até 31/12/2019, o estoque mantido nessa data nos termos da cláusula 3ª do TAR 196. Subsidiariamente, a violação ao GATT, Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, segundo o qual não poderá haver discriminação de produtos importados. Ao final, requer a nulidade do lançamento, sua total improcedência, e, caso não acatado, manifesta quanto à necessidade de recomposição de sua escrita fiscal para a compensação dos valores exigidos nos autos por sua posição credora do ICMS, junto ainda a documentação para embasar suas alegações. Sujeito passivo solidário, em peça apartada, regularmente intimado, apresenta impugnação em primeira instância, alegando também, em síntese, a ilegitimidade na inclusão do diretor no polo passivo, tendo em vista a inconstitucionalidade dispositiva da legislação tributária estadual, que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações da norma tributária, e, ao final, requer a sua exclusão do polo passivo da presente ação fiscal e junta documentos.
Julgador singular, conheceu da impugnação, rejeitou as nulidades arguidas pela defesa, rejeitou o pedido de exclusão da lide do solidário, deixou de apreciar a alegação de mútuo confiscatório, ou mesmo a sua adequação, negou o provimento e julgou totalmente procedente o lançamento fiscal em sua totalidade. Apresentam argumentações deveras semelhantes às apresentadas em primeira instância, sendo o contribuinte principal alega em síntese nulidade da sentença por ausência de análise dos fundamentos suscitados pela recorrente em sede de impugnação, sendo que essa não tangenciaria os seguintes aspectos combalidos: o desrespeito à ordem dos atos administrativos antes a lavratura do auto, sem procedimento fiscalizatório prévio, os erros de premissa incorridos pela fiscalização na lavratura do auto, culminando na incerteza quanto à infração imputada à recorrente, a impossibilidade de exigência de aplicação das previsões da cláusula terceira do TARI às operações autuadas, a ausência de vedação à aplicação do TARI às operações com produtos importados, bem como a ausência de aplicação pela COTI dos incentivos do TARI às operações autuadas e a ausência de prejuízo ao erário. Alega ainda a nulidade do lançamento, em razão da ausência dos elementos necessários para a verificação e quantificação da ocorrência do fato tributável, incorrendo em erro da identificação da matéria tributável, sem a devida descrição da suposta conduta infratora na qual incidiu a recorrente, deixando assim de atingir os requisitos mínimos exigidos pelo artigo 142 de CTN. Infere que não houve aproveitamento de crédito otorgado nas operações encomendadas pela COTI, tendo as operações sido regularmente tributadas nos termos da legislação estadual por essa empresa. Assim, por representar cobrança CMS que já foi devidamente recolhida do Estado de Goiás, tal cobrança gera enriquecimento ilícito do Estado. Afirma que a cobrança é fruto de uma verdadeira confusão. Perdi só um instantinho. Afirma que a cobrança é fruto de uma verdadeira confusão que busca atribuir à recorrente limitações relativas a operações que essa sequer pratica, que nem ao menos foram praticadas pelo destinatário, de modo que o agir da recorrente pautou-se estritamente nos termos do TARI 196/2015, firmado no Estado de Goiás. Alega cerceamento ao direito de defesa por ausência de procedimento fiscalizatório anterior, uma vez que ainda estava no prazo para apresentação de documentos e explicações à fiscalização. Precariedade da ação fiscal por vício de motivação, impossibilidade de exigência do imposto ante a existência de saldo credor em sua escrita, inconstitucionalidade da multa aplicada e seu caráter confiscatório, ilegalidade dos juros da correção monetária, subsidiariamente a necessidade de aplicação de taxa de juros mais benéfica pela Selic. Quanto ao mérito, alega novamente que houve a correta aplicação do regime de substituição tributária previsto no TARI 96/2015, as operações objeto da autuação, e não houve prejuízo ao erário, sendo o imposto apurado e pago pela COTI. Subsidiariamente, a necessidade de reconhecimento da correção e do procedimento com relação aos faturadores ocorridos até 31/12/2019, violação ao GAT, Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras, e, ao final, requer a nulidade do lançamento e sua total improcedência, caso não acatados, manifeste contra a necessidade de recomposição de sua escrita fiscal. Efeito passivo solidário apresenta também um recurso apartado, com exatamente os mesmos argumentos e pedidos apresentados pelo sujeito passivo principal, pugnando, ao final, pela ilegitimidade da sua inclusão como diretor no polo passivo, tendo em vista a inconstitucionalidade do dispositivo da legislação tributária estadual. A Câmara Julgadora converte, então, o feito em diligência através da Resolução 101/2022, para que fosse enviado ao autuante e se manifestasse sobre as alegações do sujeito passivo, especialmente sobre as alegações de aplicabilidade do TARI 96/2015, pagamentos porventura efetuados pela empresa substituta, COTI, sobre a alegação de que as aquisições efetuadas até 31/12/2019 estariam cobertadas pelo TARI, bem como os estoques existentes nessa data seriam comercializados posteriormente, e se seria o caso de estarem ou não contemplados pelo respectivo TARI. Sobre o pedido também de recondução da escrita fiscal, onde, segundo o contribuinte, mesmo com a compensação escritural dos valores exigidos, a empresa ainda permaneceria com valores credores em seu escrito, elaborando para essa uma conferência de auditoria básica do ICMS, verificando os períodos de repercussão dos eventuais saldos credores até os momentos ocorrentes dos saldos devedores, se existissem, o que pode influir nos cálculos dos débitos porventura decorrentes de suas atualizações monetárias. O autuante diligenciador se manifestara
que a empresa Savoy integra o grupo econômico da empresa Coty, sendo essa substituta tributária pelas operações anteriores, conforme o TARI 96, das saídas do contribuinte para acordante de produto de fabricação própria efetuado no estado de Goiás com produto resultante da industrialização por encomenda e ordem do estabelecimento beneficiário, ou em outro estabelecimento próprio de terceiros localizado nesse estado. Benefício previsto no artigo 3º, 1 da Lei 17.442, e condições citadas no artigo 1º, parágrafo 1º e 11 da mesma lei. O benefício também é concedido aos produtos que se enquadram na cláusula terceira do TAR e que não contemplariam produtos importados, sendo considerada a saída destes da empresa como omissão de imposto, antes e depois de 31/12/2019. Quanto à reposição da escrita e compensação do consaldo credor, afirma que a empresa possui saldo credor de R$ 81.154.331,73. Poderia haver a extinção do crédito pelo artigo 494, que demandaria ato secretário da Fazenda. Conclui afirmando que o lançamento do crédito tributário está correto pela sua interpretação da legislação, devendo ser mantido inalterado. Estado a se manifestar, o devedor principal e solidário reitera todos os pedidos já apresentados se opondo ao resultado da diligência. A Câmara Julgadora, então, através da Resolução 178 de 2023, encaminha os autos para manifestação de autoridade fiscal estranha à lide, nos termos do artigo 6, parágrafo 3º, 2 e parágrafo 8º do Decreto 6.930, para fins de liquidação dos votos conselheiros na busca da verdade material, determinando a autoridade fiscal que analisasse e manifestasse sobre todas as manifestações do direito passivo, especialmente sobre as alegações de aplicabilidade do TAR 96 e os pagamentos porventura efetuados pela empresa Coty, notadamente até 31/12/2019, e se proceda à exclusão das mercadorias do levantamento se houver efetivamente pagamento do tributo devido. Sob a alegação de que as aquisições efetuadas até 31/12/2019 estariam cobertadas pelo TAR, bem como os estoques existentes nessa data seriam comercializados posteriormente, seriam casos de estarem ou não contemplados pelo respectivo TAR, avaliando a aplicação dos termos da Instituição Normativa 3095 DRE, que considera as mercadorias importadas como de origem interna, como se de origem interna fossem, e era assim sendo que essas sejam devidamente excluídas do levantamento. A autoridade revisora, estranha à lide, se manifesta no sentido de que o artigo 3º da Lei 17.442 prevê que o tratamento tributário conferido ao grupo econômico compreende a aplicação sucessiva da substituição tributária pelas operações anteriores. Por sua vez, a cláusula 5ª do termo de acordo, em conformidade com o artigo 3º da Lei 17.442, estabelece que a Coty é eleita contribuinte substituta do ICMS em relação às aquisições internas de produtos acabados efetuados junto aos seus estabelecimentos pertencentes ao seu grupo econômico. Compulsando o termo de acordo, observa-se que não há, ao longo de sua redação, qualquer restrição à aplicação da substituição tributária pelas operações anteriores nos casos de aquisição de mercadorias provenientes de importação, e, de forma análoga, verificou-se que também não havia qualquer restrição à aplicação da substituição tributária na redação original da Lei 17.442, até o advento da Lei 20.519, que alterou substancialmente a redação de seu artigo 1º. Da análise do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 1º, depreende-se que a aplicação do tratamento tributário conferido ao grupo econômico, em especial a aplicação sucessiva de disposição tributária, passou a limitar-se aos casos de operação com produtos fabricados em Goiás a partir do início da vigência da respectiva alteração legal, 1/1/2019. O contribuinte se manifesta concordando em parte com a diligência, afirmando que possuiria decisão favorável em ação declaratória 563-3938-03-2019, 8090051, que garantiria o direito líquido e certo das impetrans de apurarem e recolher ICMS nos termos do benefício fiscal previsto na redação original da Lei nº 17.442, com base nas mesmas regras firmadas no termo de acordo de regime especial 196, posteriormente alterando o TAR 02117, válido até 31/12/2031, sem que lhe sejam impostos os resultados das alterações e inclusões promovidas pela Lei 20.590, naquilo que lhes prejudica a isenção anteriormente concedida até o final do termo convencionado entre as partes. Reitera todos os fundamentos expostos em seu recurso voluntário, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de que, em linha com o resultado do relatório de revisão fiscal, seja cancelada a presente exigência fiscal. A Câmara Julgadora, através da Resolução 131 de 2024, encaminha os autos à Secretaria-Geral do CAT para que seja providenciado o encaminhamento
com pedido de manifestação à Procuradoria-Geral do Estado, no intuito de que seja providenciado e juntado o inteiro teor dos autos judiciais a esse processo e se obtenha as informações necessárias sobre o andamento processual do processo judicial 633938, notadamente sobre quais seriam as decisões proferidas até a presente data relativas aos termos da vigência da aplicação da Lei 17442, que diz respeito ao Tário 96, ou seja, se seria aplicável a Lei 20.519, relativamente aos fatos geradores destes autos, e se essas decisões proferidas seriam definitivas ou não, haja visto o encaminhamento dos autos por recurso ao Superior Tribunal de Justiça, no intuito de que sejam resguardados os interesses da Fazenda Pública Estadual, prevenindo todos os fatos geradores constantes da autuação. A Procuradoria-Geral do Estado se manifesta através do despacho 492 de 2024, PGE, no sentido de que foi concedida liminar na referida demanda judicial, a sentença confirmou a liminar e concedeu a segurança, o Tribunal de Justiça manteve a sentença de primeiro grau e logo é possível concluir que é relativamente imutável o capítulo da sentença que assegurou às impetrantes, abre aspas, apurarem e recolherem o ICMS nos termos do benefício fiscal previsto na redação originária da Lei 17442 e com base nas mesmas regras firmadas no termo de acordo de regime especial 96, posteriormente alterado pelo TARI 021, válido até 31/2/2031, sem que lhe sejam impostos os resultados das alterações e inclusões promovidas pela Lei 20.519, naquilo que lhes prejudique a isenção anteriormente concedida até o termo final convencionado entre as partes, vez que não houve recurso das partes contra o referido capítulo, tendo esse transitado em julgado. Enfim, intimados os contribuintes a se manifestarem no sentido de que a referida decisão do mandado transitar em julgado em 7/6/2023, corroborando com a manifestação do PGR e o do resultado diligencial da fiscalização. Ao final, requer a reforma da sentença singular para que seja cancelada a exigência fiscal em linha com as conclusões do relatório de revisão fiscal e do despacho 492 da PGR. Seu relatório, senhor coordenador, eu gostaria de pedir licença e, se possível, que eu pudesse adiantar meu voto, tendo em vista que há uma questão preliminar que precisa ser analisada, e eu gostaria de antecipar o voto para que as partes manifestem já de acordo com manifestem relativamente ao meu voto. Pois não. Pois bem. Preliminarmente, cumpre observar que o recurso voluntário, em segunda instância, tempestivo, foi apresentado por parte legítima. Basta analisar os argumentos apresentados pelos contribuintes relativamente a preliminares suscitados em razão da ausência de elementos necessários para a verificação e quantificação da ocorrência do fato tributável, que haveria autoridade incorrido em erro da identificação da matéria tributável sem a devida descrição da suposta conduta infratora na qual indicara a recorrente, deixando assim de atingir os requisitos mínimos exigidos pelo artigo 142 do CTN, de modo que o agir da recorrente pautou-se estritamente nos termos do TAR 96/2015, firmado com o Estado de Goiás. Segundo infere o defensor, não houve aproveitamento de crédito outorgado nas operações do comento pela empresa signatária do TAR, que seria a Coti, tendo as operações sido regularmente tributadas nos termos da legislação estadual por aquela empresa, quem poderia acarretar em cobrança de ICMS que já foi devidamente recolhido ao Estado de Goiás, que tal cobrança geraria enriquecimento ilícito do Estado. Afirma ainda que a cobrança é fruto de uma verdadeira confusão ocasionada pelo autuante, que busca atribuir à recorrente limitações relativas a operações que essa sequer pratica e que nem ao menos foram praticadas pelo seu destinatário, de modo que o agir da recorrente pautou-se estritamente nos termos do TAR 196/2015, firmado com o Estado. Desta feita, passa a analisar, então, a legislação pertinente relativa às alegações apresentadas, que seriam o artigo 142 do CTN, o artigo 8º, inciso 3 e 4 da Lei 16.469, e, verificando as imputações elencadas nos autos, bem como todo o conjunto probatório indicado pelo autuante, insta que, após todos os procedimentos verificados ao se realizar as diligências determinadas pelas câmaras julgadoras, que a autoridade fiscal, ao lavrar o respectivo auto-infração, incorreu em falhas, ao não observar corretamente a legislação aplicável e o teor do alcance do TAR 96/2015, conforme já tratado no relatório de processo acima descrito. Nas conclusões da diligência, determinada pela Resolução 178/2023, a autoridade fiscal concluiu que, portanto, entendemos como correta a falta de destaque do ICMS nas operações com produtos importados efetuadas pela empresa Savoy,
até a data de 30 de nove de 2019, bem como a aplicação da substituição tributária pela operação anterior realizada pela empresa Coty, a partir de 1 de 10 de 2019. A aplicação da cláusula quinta do TAR 96 fica limitada às operações com produtos fabricados em Goiás, devido ao início da vigência da redação do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 17.442. Neste segundo cenário, destacamos que, embora a empresa Coty tenha aplicado a substituição tributária em situação não mais contemplada pela Lei 17.442, a aquisição de produtos importados, tal conduta não causou prejuízo ao erário estadual. Fecha aspas. Não obstante, a Câmara Julgadora ainda determinara outra diligência para a manifestação da Procuradoria a respeito do alcance da ação judicial nos autos processos 563 e 3983, notadamente sobre quais seriam as decisões proferidas até a data relativa aos termos da vigência da aplicação da Lei 17442 no que diz respeito ao TAR 96, ou se este seria aplicável à Lei 25.519 relativamente aos fatos geradores desses autos, e se essas decisões proferidas seriam definitivas ou não, haja visto o encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, prevenindo-se os fatos geradores do auto. A PGE se manifestara no sentido de que foi concedida a liminar a demanda judicial e essa foi totalmente mantida até o final das termos, naquilo que lhes prejudicasse a isenção anteriormente concedida até o termo final do convencionado entre as partes, que não houve recurso das partes contra o referido capítulo, tendo a decisão, então, transitada nem julgado nesse ponto. Tendo em vista, então, a solicitação pelo contribuinte por nulidade absoluta ab initio do auto de infração, porque haveria autoridade incorrida em erro na edificação da matéria tributável, com base no artigo 20 do CTE, que após as alterações promovidas pela Lei 23.130, de 2024, todas as nulidades passaram a ser consideradas como cerceamento ao direito de defesa, temos o artigo 20, inciso 3, a linha A da Lei 16.469. Verifica-se, então, portanto, que, de fato, o autuante deixou de cumprir o determinada legislação processual, pois a autoridade fiscal, ao lavrar a atuação, deixara de observar os requisitos intrínsecos do lançamento, ao não verificar os requisitos estabelecidos no artigo 142 do CTN, incorrendo em erro, ao não determinar corretamente a ocorrência do fato gerador, da obrigação correspondente, e também não determinar a matéria tributável a ser cobrada. Da mesma forma, não observar o disposto no artigo 8º, incisos 3 e 4 da Lei 16.469, deixando de indicar corretamente a descrição do fato que teria ocasionado vício de motivação e determinação correta da matéria tributável, em não se observar o diferimento do ICMS previsto no TAR 196/2015, que dispõe das formas de apuração do tributo pelo grupo econômico. Após tecidas tais considerações, deixe de apreciar os demais pedidos preliminares e meritórios apresentados pelos recorrentes, haja visto fato superveniente que insta pelo reconhecimento da nulidade absoluta do correspondente crédito tributário, havendo visto motivação, ao não ser determinado corretamente a matéria tributável e nem observada a verdade material do caso, tendo sido maculada a cobrança, sendo que tais operações autuadas seriam de fato de direito objeto de diferimento ICMS, não como cobrado das imputações elencadas de auto de infração, contrariando sobremaneira os preceitos normativos desde sua lavratura, ferindo porquanto o disposto no artigo 8º, incisos 3 e 4 da Lei 16.469, sendo este porquanto o elemento indispensável do lançamento, segundo a norma processual, que cercear o direito de defesa do contribuinte, de acordo com o artigo 20, inciso 3, a linha A da Lei 16.469, ao não haver os elementos indispensáveis da determinação com segurança da infração, que culminaram, ao meu ver, com a nulidade ab initio dos autos fora em julgamento. Diante destes fatos e fundamentos jurídicos descritos, conheço, então, os recursos voluntários apresentados para, em preliminar, dar provimento ao pedido de nulidade por cessamento ao direito de defesa e declarar a nulidade ab initio dos autos fora em julgamento. É assim como eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Josimar. Doutora Fernanda, com a palavra, inicialmente por 10 minutos. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado, senhor conselheiros, em especial o senhor relator. A nulidade do auto de infração era um pedido apresentado nos recursos das recorrentes, então nada a se manifestar sobre esse ponto. Em relação ao mérito, eu gostaria somente de fazer 2 esclarecimentos. O primeiro é que não há dúvida que a autoridade fiscal, ao lavrar um auto de infração que abarca período de abril de 2017 a dezembro de 2020,
ao argumento de que a recorrente havia aplicado incorretamente a substituição tributária, ou seja, o diferimento nas operações de venda entre Savoy e Coty, empresas que utilizavam o benefício da Lei 17.442, foi incorreto. Isso, inclusive, foi constatado pela autoridade fiscal na segunda diligência que foi realizada em 2023, né, onde o auditor fiscal concluiu que, de fato, até a vigência da Lei 20.590 de 2019, a norma era muito clara de que quaisquer operações praticadas entre as partes deveriam estar sujeitas à substituição tributária. E não haveria aqui qualquer valores ou cobranças a serem realizados até 1º de outubro de 2019, que foi quando houve a alteração da legislação de fato, a Lei 20.590 de 2019, que, ao alterar no seu artigo 1º, determinou que o tratamento tributário da Lei 17.442 somente seria aplicável aos produtos objeto de industrialização por Savoy. Pois bem, em relação a esta outra parcela, que supostamente é de 1º de outubro de 2019 a dezembro de 2020, a autoridade fiscal também concluiu que não havia falta de pagamento de qualquer imposto, já que Coty, por ocasião de suas saídas, realizou a correta tributação das suas operações. Ou seja, seria incorreto a cobrança dos valores por Savoy, mesmo se entendendo que, naquele momento, o tratamento tributário da substituição tributária não seria aplicável, já que havia alteração da Lei 20.590. Pois bem, em relação à alteração da Lei 20.590, senhores, acho que não precisamos mais discutir este tema, até porque já houve o trânsito em julgado completamente do mandado de segurança proposto pela recorrente no Poder Judiciário. A conclusão desta decisão, assim como consta da manifestação da própria Procuradoria, é de que é imutável a decisão e se mantém o TARI e a redação da Lei 17.442 em sua origem. E se assim o é, significa dizer que todo o período objeto de autuação foi corretamente observado as regras do TARI pela recorrente, assim como se manifestou o julgador, o auditor fiscal, na segunda diligência solicitada por esse tribunal. Razão pela qual, não obstante a posição do senhor relator quanto à nulidade, com o qual concordamos, eu gostaria só de reprisar que, quanto ao mérito, também não há qualquer fundamentação para a permanência desta acusação fiscal, porque a recorrente adotou corretamente o que dispôs o TARI, bem como a Lei 17.442, em sua redação original, tendo em vista a decisão em mandado de segurança, que afastou as novas regras da Lei 20.590. É isso, senhor presidente, senhor relator, muito obrigada. Obrigado, doutora Fernanda. Doutor Ruider, com a palavra. Bom dia. Bom dia, conselheiro Ricardo, que coordena a sessão. Em seu nome, eu cumprimento a todos os presentes, em especial a doutora Fernanda, que representa o sujeito passivo, e o conselheiro Josimar, relator do processo. A norma principal aqui desse auto de infração é o TARI 196 de 2015, né? E, na realidade, esse TARI ele é destinado não ao sujeito passivo desse processo, ele é destinado à Coty, e, me parece, ela funciona como uma espécie de distribuidora de todos os produtos que o grupo fabrica e que o grupo adquire, e esses produtos são destinados à Coty, né? E não há dúvida aqui de que o objeto do TARI, o benefício concedido ao TARI, ele tem sim como um objetivo que esse benefício alcance somente produtos de fabricação do grupo econômico, né? Isso aqui não tem dúvida, é o que consta na cláusula primeira, né? E lá na cláusula terceira, concedeu um prazo para esse contribuinte, né, que não é o autuado aqui, para que nesse prazo ele pudesse também ter o benefício com outros produtos, inclusive, quando houve o TARI aqui de 2017, esses produtos poderiam ser, inclusive, importados, né? E lá na cláusula quinta,
estabelece que o detentor do TARI é quem vai ser responsável pela apuração e pagamento do imposto. Ele passa a ser substituto tributário pelas operações anteriores de todas as mercadorias enviadas pelas empresas do mesmo grupo econômico, né? Então, assim, não há dúvidas aqui que, a partir do ano de 2020, a Coti ela não poderia mais se beneficiar, né, dessa redução, desse cálculo, desse crédito presumido, né, de produtos importados, enviados pelas empresas do mesmo grupo econômico. Isso não há dúvida, né? E aí não estou nem dizendo da nova atualização que teve da lei, que alterou e foi objeto de demanda judicial. No texto original, fica claro que a Coti não tem direito, a partir de 2020, a utilizar esses benefícios fiscais do TARI nos produtos que foram adquiridos via importação. Porém, a confusão aqui é com relação ao autuado, ao recorrente nesse processo. É a Savoy, não é a Coti, né? E a Savoy, ela tinha o direito, conforme consta aqui na cláusula 5ª, de enviar esses produtos para a Coti e a Coti substituir ela tributariamente. A Coti vai fazer a apuração e pagamento desse imposto. E aí não interessa, nesse auto-infração, se é ou não é devido, se a Coti tem ou não tem direito ao benefício fiscal. O fato é que a Savoy ela fez conforme autorizado pela cláusula 5ª e a Coti é substituta tributária nessas operações. Então, a confusão nesse processo está justamente aqui. A cláusula 5ª ela não apresenta restrição com relação ao produto ser ou não ser importado. A Coti ela é substituta tributária. Então, diante dessa confusão e diante de tudo que o relator apresentou em seu relatório e no seu voto, nós aqui nos manifestamos pela concordância com o voto do conselheiro Josimar, pela nulidade do processo. Obrigado. Obrigado, doutor Ruider. Doutora Fernanda, algum acréscimo? Só gostaria de comentar um ponto, senhor presidente. A Coti jamais utilizou benefício fiscal sobre os produtos importados ou relatos recebidos da Savoy, que são objeto de autuação aqui neste caso. Isso, inclusive, foi constatado pela própria autoridade fiscal na segunda diligência realizada, né? Então, só para deixar claro que não houve utilização de qualquer benefício, seja antes de 2020 ou depois de 2020, em relação aos créditos otorgados em relação a esses produtos. Era só esse comentário, senhor presidente. Obrigado, doutora Fernanda. Doutor Ruider, algum acréscimo? Não, nenhum acréscimo. Meu comentário foi só no sentido de que, se o auditor quisesse verificar a regularidade da tributação, da apuração do imposto, ele deveria ter feito junto à Coti, né? E não junto à Savoy. É por isso que nós fizemos esse comentário. Obrigado. Obrigado, doutor Ruider. Senhores, há necessidade de conferência? Não havendo necessidade de conferência, o doutor Josimar já antecipou o voto pela nulidade dos autos. Doutor Weber, como o senhor se manifesta? Governador, eu gostaria de parabenizar o conselheiro Josimar pelo relatório muito bem elaborado, um voto muito bem fundamentado, o qual eu votaria integralmente aí pelos seus próprios fundamentos. Eu acompanho o voto relator. Doutor Weber, doutor Fábio. Também acompanho o relator. Obrigado, doutor Edson. Senhor governador, faço minhas as palavras do conselheiro Weber e acompanho o voto do conselheiro relator Josimar. Obrigado. Bom, então, o resultado para esse processo é que a terceira Câmara do Conselho Administrativo e Tributário decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de nulidade da peça básica por cerceamento ao direito de defesa arguída pela autuada, declarando de consequência nulo ab initio o processo. É este o resultado para o julgamento. Agradeço a presença da doutora Fernanda, desejo a ela aí um bom dia, um bom fim de semana. Parabéns pelo feito nesses autos.
Obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhor relator, doutor Ruida. Bom final de semana a todos. Obrigado. Doutor Ruider, também acredito ter encerrado a participação na sessão. Sim, obrigado. Bom dia a todos, bom final de semana e até a próxima. Bom dia, bom fim de semana. Doutor Josimar. Obrigado a todos. Me despeço de vocês nesse momento. Obrigado. Senhores, nós não temos nenhum processo para apreciação na pauta nem de retorno, mas nós temos aqui um expediente administrativo. Nós temos mais acórdãos hoje aqui do que nos consulps que tem tido. Nós temos 9 acórdãos para aprovação. Primeiro, os 3 primeiros do doutor Adonídio Neto Vieira Júnior, Americel, processo 40.114.028.59.747, VI Indústria e Comércio Limitada, processo 40.118.004.50.369, Raíssa de Araújo Nogueira, Solidário Marley Gomes de Novaes Ribeiro, processo 40.119.022.56901, Dr. Edson Cândido, SLC Agrícola S.A., Solidário Evocos Participações S.A. e SLC Participações S.A. Processo 40.12.000.564.708. Dr. Fábio Carvalho, Nunes e Moura Rio Verdense, Prestação de Serviço Limitada, Solidários. Francisco Jurandir Maia e Moura, Webert Elionai Pereira Nunes, Andréia Maia de Lima Alves, processo 40.12.0012.65836. E Dr. Weber, Atacadão S.A., processo 40.12.20.18, 40.12.20.108.1739, Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., Solidário Marcelo Pereira Malta Araújo, processo 40.121.011.03706, Ipiranga Produtos de Petróleo, Solidário Marcelo Pereira Malta de Araújo, processo 40.121.011.59.086, e Mineração Serra Grande S.A., processo 40.12.00.170.9491. Esses acordos receberão os números de 739 a 747, totalizam aí, conforme dito, 9 acordos, os quais eu pergunto se estão em condições. Em condições. Em Tem condições. Sem condições. Aprovados, então, os acórdãos. Agora sim, não temos nenhum expediente a mais. Eu agradeço a presença de todos, desejo a todos aí um bom dia e um bom fim de semana, convocando todos novamente para a sessão de segunda-feira, dia 4 de agosto, e aí nessa sessão será coordenada pelo Dr. Fábio, considerando aí que eu saio de férias por 15 dias. Agradeço a presença de todos, muito obrigado e até a próxima. Boas